Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Vamos iniciar a nossa aula de automaquiagem. Estou maquiada, mas vou tirar aqui junto com vocês. Estou maquiada desde manhã e vou ensinar vocês a fazer, né, essa make que dura. Primeiro, meninas, se acaso vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar aqui levantando a mãozinha. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, para não deixar passar, vocês podem estar perguntando. Então, fiquei com dúvida ali, você está fazendo a base, está fazendo o olho. Estou com uma dúvida, pode levantar a mão e perguntar, tá? Porque às vezes se deixar para o final, vai perder ali aquele fio, né? Então, você está fazendo o olho, posso tirar uma dúvida sobre isso? Você está passando a base, posso tirar uma dúvida sobre isso? Porque vai ser muito mais fácil, tá? Então, para a gente tirar a maquiagem, normalmente, né, da área dos olhos, é indicado tirar com demaquilante. Olha como que sai com facilidade, ó. Então, a gente tira aqui, ó, da área dos olhos e depois vem com uma água micelar. Pode estar lavando com um gelzinho de limpeza específico, tá? Para poder fazer a limpeza da pele. Só confirmem aí para mim se tá bom o áudio, se tá bom a imagem. Deixa eu tentar fixar aqui para ficar maior aqui para vocês. Ficou melhor agora? Sim? Ó, então Sim, Amanda, agora ficou melhor, assim, com o teu rosto maior. E boa noite, meninas. Ó, então, meninas, pra gente limpar a pele, eu tô usando água micelar, tá? Então, vocês podem estar utilizando água micelar na limpeza da maquiagem de vocês e depois lavar com gel de limpeza, né? Ou utilizar já o próprio gel de limpeza para tirar a maquiagem. Então, hoje aqui a gente tá fazendo ao contrário. Primeiro a gente vai tirar, depois a gente vai fazer, tá? O batom também é prova d'água, tô com esse batom desde antes do almoço. Ó, meninas, removi tudo. O que vocês preferem? Que eu faça só de um lado do rosto, para vocês verem a diferença de um lado do outro? Vocês preferem que faça tudo? Podem falar. Eu acredito que fazer de um lado só, vocês conseguem ver a diferença, principalmente no contorno, blush, iluminação, e ver depois também a diferença da base na pele. O que vocês preferem? Podem falar aí. Para que a gente comece, meninas, é importante a limpeza da pele e a hidratação da pele, tá? Às vezes, vocês vão fazer uma maquiagem, né, que fala assim, minha maquiagem, ela não dura por muito tempo, a minha maquiagem, ela fica abrindo, a base sai, né? O que será? Será que não é, será que é a base que não é boa? O que acontece, né? E, na realidade, é a preparação de pele. Então, o que a gente precisa? Primeiro ponto, na maquiagem, tá, meninas? Limpar a pele, ou com água micelar, ou, né, com gelzinho de limpeza ali no banho. O segundo ponto, hidratação, tá? Isso é essencial. Eu vou fazer a minha maquiagem para usar durante o dia. Passo protetor solar também, tá? Eu gosto de utilizar um creminho da área dos olhos também, mas eu acredito que eu não peguei. Mas eu gosto de usar um creme para a área dos olhos. Por quê? Porque ele hidrata essa região, então vou usar o hidratante mesmo. Ele hidrata essa região da área dos olhos e não deixa a base craquelar, né, ficar marcadas as linhas de expressão. Então, para não ficar marcado, claro que a gente não pode pesar muito na base, né, no corretivo, tem que usar pouca quantidade. E também a hidratação, ela é essencial. Para quê? Para não ficar craquelando, para não ficar, né, as linhas de expressão acumuladas com base, tá? Então, primeiro,
hidratação. Segundo, passar pouco produto, beleza? Então tá, hidratei a minha pele tá limpa. Agora eu vou vir com a aplicação. Eu gosto de passar direto à base. Tem quem gosta de passar o corretivo. Então, eu vou falar aqui a sequência do corretivo para vocês, tá? Como eu tô fazendo hoje uma make e eu não vou sair depois, não precisa de uma durabilidade maior, eu vou fazer algo mais básico. Mas, se eu for sair, eu preciso de uma maquiagem que dure o dia inteiro, eu preciso de uma maquiagem para festa, que precisa de uma fixação melhor, o próximo passo que eu faria aqui é o primer, tá? Então, depende muito da maquiagem de ocasião para ocasião, tá? Então, eu quero uma maquiagem que vai durar por muito mais tempo, eu quero uma maquiagem para ficar o dia todo, eu quero uma maquiagem para festa. Eu venho com o primer. Por quê? O primer, além de selar os poros, ele vai deixar a sua pele mais lisinha, né? Ele vai durar a maquiagem por mais tempo também. Ele é um primer fixador. Então, ele vai fixar a sua maquiagem por muito mais tempo. Então, eu quero uma fixação melhor, eu uso o primer. Eu vou sair rapidinho, eu quero só uma maquiagem para, né, sair à noite. Não tem tanta necessidade, a não ser que você tenha os poros muito dilatados e você queira passar para diminuir os poros, tá? Mas se for assim, basiquinha para o dia a dia, pode passar diretamente a base. Outra coisa, próximo passo, né? Eu tenho muita olheira. Daí você vem aplicando o corretivo. Por quê? O corretivo, eu gosto sempre de passar ele antes da base, porque ele vai ficar uma fixação melhor, e depois você vem com a base e vai cobrir ele. Então, para quem tem olheira, primeiro passa o corretivo, depois a base. Se eu quero um corretivo só para iluminar, aí você pode usar, né, um pouquinho, um tonzinho a menos da tua pele, e vem depois da base. Mas se for para camuflar olheira, ele é passado antes da base. Até aqui tudo certo? Sim? Posso continuar? Sim. Beleza. Então, quero camuflar minha olheira, eu venho passando o corretivo antes. Quero somente iluminar minha maquiagem, eu venho passando o corretivo depois, tá? Hoje eu vou usar o CC Queen, eu tô gostando bastante de usar o CC Queen, porque ele tem uma cobertura mais leve, tá? Mas a gente tem 3 tipos de base. A gente tem a base da Play, que é uma base que inclusive tá na promoção esse mês, que ela é uma base muito boa, porém ela é só cobertura. Depois temos o CC Queen, que ela é uma base mais leve, é uma base para quem gosta assim de um efeito mais natural. O CC Queen, por exemplo, para pele que tem linha de expressão, ele é muito boa porque ela não marca linha de expressão e é mais assim para o dia a dia. Agora, eu quero uma base profissional, é a nossa base da Time Wise. A nossa base da Time Wise não tem quem compete com ela, porque ela realmente é maravilhosa. O acabamento dela é perfeito, a pele fica perfeita, ela é uma base que não transfere, é uma base de tratamento, então além de ela estar dando cobertura para a pele, ela está tratando a pele também. Mas hoje eu vou usar com vocês o CC Queen, tá? Aqui eu vou colocar, uma gotona, né? Se for da base normal, você pode pegar ali, 3 gotinhas, 5 gotinhas, depende muito da cobertura que vocês querem, tá? Se depois, passei, vi necessidade de passar de novo, vocês podem, porque todas as nossas bases, ela tem como você construir camadas, tá? Então, você pode construir camadas com qualquer base, tanto CC Queen, quanto da Play, quanto da Time Wise, beleza? Vai depender da cobertura que vocês querem. Então, como que eu faço a aplicação da base? Amanda, qual que é a diferença de eu usar o pincel e qual que é a diferença de eu utilizar a esponjinha, né? Tem a esponjinha também. O que acontece? Depende muito do que vocês querem como resultado. O pincel, ele dá um acabamento mais profissional. Então, ele utiliza menos produto e vocês conseguem um acabamento melhor, com uma maior cobertura, mesmo utilizando menos produto. A esponjinha é para aquela que gosta de um acabamento bem levezinho. Eu gosto de um acabamento leve. Então, vocês podem estar utilizando a esponjinha. Só que
a esponjinha ela acaba sugando um pouco mais de produto. Então, mesmo que seja um acabamento leve, a esponjinha vai gastar um pouquinho mais de produto do que o pincel, por exemplo. O que eu indico? Porque depois que vocês utilizarem o pincel, vocês não vão mais querer esponjinha. Hoje eu até tentei utilizar a esponjinha, mas eu falei assim, não consigo, não dou conta. Por quê? Porque o pincel, ele é muito melhor, tá? O que eu indico? Usa o pincel, mas usa uma quantidade menor. Então, por exemplo, assim, para 5 gotinhas de cada lado do rosto, eu tenho um acabamento profissional. Se eu quero uma cobertura mais leve, eu ponho 2, 3 gotinhas. Mas eu gosto de utilizar o pincel porque vai ser muito mais fácil de espalhar e vocês vão economizar produto, tá? O que eu faço? Coloco aqui no pincel, mas se vocês gostarem de esponjinha, meninas, sem problemas, tá? Vê se na bolsa da mama tem um espelhinho. Acho que talvez naquela cinzinha lá. O que eu faço? Pego aqui, ó, com o próprio pincel. Eu venho, ó, e deposito em vários lugares. Vou dando tipo umas carimbadas de base no meu rosto. Para quê? Para que quando eu vier aplicando, eu não deixe em um lugar só. Porque às vezes, se você pegar aqui o pincel direto no rosto, você vai aplicar aqui. Ou às vezes você já vai direto na testa. Fica muito produto num lugar só. E aí vocês não vão conseguir espalhar, principalmente se for na testa. Vai descer para a sobrancelha, vai pegar no cabelo, não vai ficar bom. Então, vocês pegam, ó, dá uma espalhada, depois vem aplicando. A aplicação é assim, ó, leve batidinha e com uma leve arrastadinha. Então, eu bato e arrasto, sabe? Eu não posso arrastar, porque eu vou tirar o produto ao invés de depositar. E eu não posso só ficar, né, carimbando, porque não vai dar acabamento. Então, eu carimbo e dou uma leve puxadinha. A gente brinca que é tipo uma linguinha de gato, sabe? É uma leve puxadinha, ó. Batendo e puxando pro ladinho, tá? Eu vou fazer aqui olhando para cá, para vocês conseguirem enxergar e para mim conseguir ter precisão aqui também, tá? Ó. Em todos os cantinhos. Aqui, ó, você só vem dando uma esfumada, tá? Não precisa descer até no pescoço. Por quê? Porque quando a base é do seu tom, ela já vai ficar da cor do pescoço. Às vezes você passa, que nem agora eu passei, ó, ela parece estar um pouquinho mais clara. Só que a base, ela vai se adaptar ao tom da minha pele, tá? Sentiu necessidade de um pouquinho mais? Pega um pouquinho mais e volta na aplicação, tá? Igual eu comentei, ela permite a construção de camada. Então, você pode vir e aplicar de novo. Principalmente quem tem manchinha, melasma. Se você passou, eu não quero passar o corretivo, por exemplo, né? Você passou e viu que não cobriu, você pode vir e passar mais uma camadinha. Meninas, vocês estão bem quietinhas. Não está surgindo dúvidas aí? Bom, a diferença de um lado e a diferença do outro. Gente, vocês não reparam no meu cabelo. Eu tô na transição aqui, viu? Aí chove, ele fica meio revoltado. Ó, transição de um lado e de outro. A Pamela tá acompanhando tudo. Quem mais? Tá dando para entender tudo certinho? Sim. Igual eu comentei, qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí, tá? Agora, meninas, a gente vai fazer a parte de contorno, blush, iluminador.
Existe um quarteto multifuncional que ele é, assim, simplesmente perfeito e fantástico. Por quê? Porque você consegue fazer tudo com um único produto, com um único pincel, tá? Só que, né, eu dou uma notícia boa, vou dar uma notícia ruim. O bonitinho aqui, ele é edição limitada. Então, quem quer tem que correr para não ficar sem, tá? Por quê? Porque acabou. Já lançaram uma vez, que era edição limitada, demorou depois acho que quase 2 anos para voltar novamente. Agora ele voltou, mas é enquanto durar os estoques. Então, eu vou fazer com ele, mas eu vou mostrar aqui para vocês também uma outra sugestão. Mas se vocês se encantar por ele, igual eu me encantei, vocês precisam correr para ter o de vocês também, tá? Aqui ele tem um contorno, bronzer, blush e iluminador. Esse tom aqui, ele serve para todos os tons de pele, né, desde pele mais clara até pele negra. Meninas, deu uma travada aí? Voltou? Acho que deu uma travadinha, né? Então, ele serve para todos os tons de pele, que vai diferenciar a quantidade que vocês vão passar. Então, para pele mais clara, precisa passar uma quantidade menor. Para pele mais bronzer, pode pesar um pouquinho mais a mão, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou começar pelo contorno. Eu vou dar uma misturada aqui nos dois, ó. Pego aqui os dois, tiro um pouco o excesso. E aonde que a gente faz o contorno? Vou ensinar aqui para vocês. Se vocês pegarem aqui, ó, pontinha do pincel, sentido a boca, ó, vocês vão sentir um ossinho. Se você estiver com um pincel, com uma caneta, qualquer coisa que vocês tiverem aí, ó, põe aqui, ó, finalzinho do cabelo aqui, ó, comecinho da orelha, sentido a boca de vocês. Vocês vão sentir um ossinho. É nesse ossinho que a gente vai fazer o contorno, tá? Aqui, ó, peguei o produto aqui na bundinha do pincel e eu venho aplicando. Vou ficar aqui de ladinho para vocês verem certinho, tá? O que eu vou fazer? Carimbei. Tá vendo que ele já ficou marcado aqui? E dou uma leve subidinha. Ó, ele faz como se fosse, ó, um Lzinho ao contrário. O que eu faço agora? Venho esfumando. Ah, Amanda, mas se não desce até embaixo? Não, o contorno é só isso aqui, ó. Bem em cima do ossinho. Sobe um pouquinho pro cabelo e, ó, 3 dedos para cima da boca, tá? Então, o contorno é só aqui, ó. Depois eu pego e venho esfumando. Ah, quer um pouco mais marcado? Pega ali um pouco mais de produto, tiro o excesso e venho dando mais uma marcadinha, ó. Amanda, eu gosto de bem suave. Pega pouquinho produto e vem dando uma marcaçãozinha, tá? Vocês conseguem perceber, vou ficar aqui bem de frente para vocês, que esse lado aqui, ó, só de eu aplicar o contorno, ele parece que um rosto tá mais levantado. Ó, só de eu aplicar o contorno. Porque essa técnica, ele deixa um efeito lifting no rosto, tá vendo? Então, parece que esse lado ele fica mais levantadinho. Agora, com o mesmo produto, o mesmo pincel, eu vou pegar o blush, que ele é mais rosadinho. Eu falei que eu ia mostrar para vocês outra sugestão, tá? Para eu fazer o contorno, eu posso usar também, ó, um duo. Esse aqui ele é um duo bronzeador. Para fazer contorno. Eu posso usar também aquelas sombras próprias para fazer contorno. Eu posso usar também um corretivo mais escuro para fazer o contorno. Todos esses produtos, ele vai ser a mesma técnica. Pega aqui, ó, bem no ossinho, dá essa subidinha para fazer essa marcação. Tudo que é escuro no meu rosto vai apagar. Então, aqui, ó, ele dá esse efeito lifting, porque eu tô apagando. E tudo que é iluminador, ele vai evidenciar. Então, o que eu quero evidenciar, eu vou iluminar. O que eu quero esconder, eu passo ali o contorno, tá? Por isso tem gente que faz ali o truque do nariz, né? Pega ali, ó, esconde os lados e ilumina a pontinha, então dá a impressão de que o nariz ele está mais fino.
Mas por quê? Por conta desse truque de luz e sombra, tá? Então, agora eu vou pegar aqui, ó, o blush, que é esse mais rosadinho. Pego aqui, ó, com o meio do pincel, tiro o excesso, e aí a gente dá aquela risadinha de falsas, sabe? Falciane, sabe assim? O que que eu faço? Antigamente, a gente fazia o blush na maçã do rosto, né? Agora, a gente sobe para dar esse efeito lifting também. Então, eu começo aqui na maçãzinha, mas eu subo. Então, eu dou aquela risadinha, ó. Vou fazer de ladinho para vocês verem também. Ó. E subo, ó. Ele vai ficar, meninas, como se fosse um degradê. Então, aqui, ó, fiz o contorno, blush, e depois eu vou vir com o iluminador. Vocês viram a diferença? Amanda, aqui que eu fiz ficou muito escuro. O pincel de base de vocês, ele serve como um apagador. Então, se vocês sentirem, pesei, ficou muito escuro, ficou parecendo que eu levei uma chinelada, vocês vêm o pincel de base e vem dando um apagado, ó. Eu gosto mais marcadinho mesmo. Mas, ó, é só vir com o pincel. Tá vendo que deu uma apagadinha? Depois você só vem, ó, e dá uma espumadinha. Deixa eu só fechar a porta aqui, tá? Ó, a gente então fez o contorno, o blush. Agora a gente vai fazer a parte do iluminador, tá? Outra opção de blush também é a opção, ó, dos Duo de Blush. Ele tem, ó, duas cores aqui. Esse aqui é a cor coral. Ele é um blush mais intenso. Tem um rosinha mais clarinho também. Então, para quem é bem branquinha, que gosta assim de algo bem delicado, tem o rosinha clarinho também. Então, tem essa opção de blush, tem um rosinha mais clarinho e tem a opção do contorno que pode ser usado como blush também para quem gosta de uma tonalidade mais marrom, tá? Se você é daquelas igual eu que gosta de praticidade, usa esse. Por quê? Porque ele é bem prático, você consegue fazer tudo e resolver sua vida com isso aqui, tá? Agora a gente vai para a parte do iluminador, tá? O iluminador a gente pega aqui, ó, nessa pontinha, ó, e vem aplicando, ó. Vocês vão ver a diferença, ó. Conseguem ver a diferença? O iluminador é o que dá vida ali para a nossa pele. Então, ó, conseguem, né? Contorno, blush e iluminador. O iluminador, ele não tem cor, porém, quando eu viro o meu rosto, ele vai ficar destacado, tá? Conseguiram entender aqui a sequência? Agora, a gente vai fazer a sombra do nosso olho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu gosto também de usar o mesmo produto para fazer sombra. Por quê? Porque ele é prático. Então, por exemplo, aquele dia que eu preciso sair rápido, só que eu quero sair maquiada, eu não quero sair ali de qualquer jeito, eu passo uma base, uso contorno, blush, iluminador, sombra com o mesmo produto, passo um batom, uma máscara de cílios, eu tô pronta, sabe? É algo prático. Você usa ali 4 produtos, você tá pronta. Eu quero algo mais elaborado. Aí eu vou fazer um olho, né, mais esfumado, vou fazer uma sombra mais elaborada, vou passar um lápis de olho. Então, tudo vai de acordo com a ocasião e, né, onde que eu vou. Então, aqui, eu vou ensinar vocês a fazer o mais básico, mas eu vou ensinar também, né, como que vocês podem elaborar um pouquinho mais. Então, a base, por exemplo, essa é uma base leve, que é uma base para o dia a dia. Contorno, blush, iluminador, é para o dia a dia. Se eu quero algo mais elaborado, eu venho carregando um pouquinho mais. Eu venho passando um corretivo, eu venho passando um primer, tá? Vocês preferem mais marrom ou mais rosado? Vou deixar vocês escolherem aí. Para sombra, mais marrom ou mais rosado? Rosado. Mais rosado. Então, vamos lá. É meu preferido também.
pego como se eu fosse fazer um contorninho. Lembra que o contorno a gente faz aqui, ó, com a bundinha do pincel? Tira um pouco o excesso também. O que eu venho fazendo? Eu gosto de usar esse pincel porque ele é prático. Mas igual eu comentei, se for uma sombra para vocês saírem para, por exemplo, uma festa de casamento, uma formatura, aí a gente vai fazer algo mais elaborado. Inclusive, lançou umas sombras, eu não sei se vai dar para ver aqui, que a luz vai atrapalhar, que é umas sombras stick, que para uma ocasião assim, mais especial, ela é perfeita. E ela é fácil de aplicar também. Mas para o meu dia a dia, vou trabalhar, por exemplo, vou né, no shopping, vou sair. Vocês podem fazer com um pincel assim, ó, que vai ser mais fácil de vocês aplicar. Ó, o que vocês vão fazer? Encostou. Ó, dei uma... Faço tipo um movimento circular e subo, tá? A gente nunca pode passar sombra e puxar para baixo. Por quê? Porque se eu puxo para baixo, você vai derrubar o teu olhar. Eu, por exemplo, eu tenho a pálpebra caída, né? Se vocês perceberem, eu tenho a pálpebra caída. Se eu passar a sombra só aqui, ó, na pálpebra móvel, ela não vai aparecer a hora que eu abrir o olho. Então, eu tenho que passar na fixa também. Só que eu não posso descer, eu tenho que subir. Por quê? Porque senão eu vou derrubar o meu olhar, tá? Então, eu já tenho a pálpebra caída. Se eu faço uma sombra que vai cair mais ainda, eu vou estar derrubando o meu olhar, tá? Então, eu pego, ó, venho aplicando, movimento aqui, ó, circular e subo, sentido ao final da minha sobrancelha, ó. E subo. Se vocês quiserem, por exemplo, algo mais marcado, vocês podem pegar aqui, ó, algo reto, tipo a base, pode pegar um cartão. O que vocês tiverem reto, vocês vêm aqui e marca. Ele vai ficar retinho, como se fosse um delineado de sombra. Mas vocês percebem que só isso aqui que eu passei, olha a diferença de um lado para o outro. Eu falo assim, parece que a gente dá um derrame, né? Por quê? Porque esse lado ele fica mais levantado. Então, eu não tô erguendo, né? Às vezes eu tô falando, dá uma erguidinha. Mas no normal, não tô erguendo a sobrancelha e ela parece que ela tá mais erguida. Por quê? Porque eu dou esse efeito lifting ali no meu rosto. Então, vocês conseguem perceber? Vou ficar mais pertinho para vocês verem certinho, né? A diferença do rosto sem nada e a diferença do rosto que tem o produto. Ele dá essa levantada ali no olhar, tá? Tem aqui alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo certinho. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora com vocês? Só achar o pincel esfumadinho. Ô, gente, como que é gostoso a gente ter tudo em casa. Ter de tudo um pouco. Se eu quero algo básico, tem. E se quiser algo mais elaborado, tem também. Ó, um pincelzinho aqui esfumado. Eu vou pegar o iluminador e eu ilumino, ó, o cantinho interno do olho. Vou fazer aqui bem pertinho para vocês verem, ó. Depois eu arrumo ali. Vou fazer aqui, ó, cantinho interno. Dou só uma puxadinha para dentro. E aqui em cima da sobrancelha, ó. Olha o destaque que ele dá. Quando eu faço essa iluminação aqui, ó, eu dou uma arqueada na minha sobrancelha. Ainda que a minha sobrancelha não tá feita, né, com sombra, nada, ela dá essa levantada, ela dá uma arqueada, tá? Então, esse truquezinho aqui, ó, de passar aqui embaixo, ele é para arquear. Vocês vão ver a diferença depois, na hora que eu passar ali a sombrinha. Eu gosto só de dar uma esfumadinha para não ficar assim marcadão, sabe? Mas olha a diferença. Essa daqui é basiquinha, para todo mundo fazer.
Sabe assim, aquela sombra assim, ah, eu não sei fazer sombra? Agora vocês aprenderam. Por quê? Porque é muito fácil, é muito prático. Aí eu vou pegar agora e vou dar uma penteada aqui na minha sobrancelha. Pra sobrancelha, o que vocês costumam usar? Contem aí pra mim. A minha, na verdade, tá precisando fazer, né? Tem que fazer o designer aqui. Eu gosto, meninas, de usar muito sombra, tá? Tem a sombra aqui da paleta, mas tem sombra individual também. E daí, a minha tá na paletinha também, mas tem sombra individual, que você compra ali a caixinha, bem baratinho. Eu gosto de usar sombra porque a nossa sombra, ela tem vitamina. Então, ela ajuda o crescimento dos pelos. Às vezes, se você passa um lápis, principalmente se for ali o lápis de apontar, e ele tiver com aquela madeirinha, sabe? Chegando na madeirinha já, quando você vai passar na sobrancelha, se passar aquela madeirinha, você vai acabar arrancando os pelos. Por quê? Porque a madeirinha ela vai puxar o pelo seu. Então é sempre importante ver se tá bem apontadinho, né? Se for na questão do lápis. Ou se for na sombra, a sombra é boa porque ela ajuda no crescimento e não tem esse perigo de arrancar. Tem quem gosta também de fazer aquela sobrancelha mais erguidinha. Aí tem o gelzinho de sobrancelha, né? Que é um gelzinho fixador de sobrancelha, que ele vai deixar ali os fiozinhos bem alinhados o dia todo. Não fica duro, mas ele fica alinhado e não sai do lugar. Ó, como que já dá uma diferença quando você dá ali uma penteada e, e preenche com a sombra, né? Ah, ficou escuro. Vem dando uma esfumada. Eu gosto da sombra também porque ele dá para todos os tipos de pele. A única coisa é que tem que dosar na quantidade. Então, se eu sou morena, você pode pesar um pouco mais na cor. Se eu sou clarinha, eu peso menos na cor, tiro bem o excesso para não ficar tão marcado, tá? Essa daqui é uma sombra, então, para o dia a dia que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Vou fazer aqui só para vocês entenderem como que vocês podem elaborar um pouquinho mais essa sombra, tá? Então, como que eu posso elaborar um pouquinho mais essa sombra? Eu fazendo um delineadinho ali de sombra. Como que eu faço, Amanda? Igual eu comentei, vocês pegam aqui, ó, algo que seja reto. Pode até ser a fita. Eu não vou usar a fita porque a minha acabou de acabar. Mas pode ser fita também, o durex, né? Uma fita que vocês tenham que você pode colar aqui para ficar retinho. O importante é ter algo reto. Se você treme ali muito com a mão, é legal ser uma fita. Se você tem ali precisão, você pode colocar ou um cartão ou aqui a base, tá? Vou só posicionar aqui o espelhinho para mim olhar no espelhinho também. O que eu vou fazer? A mesma sombra que eu usei para minha sobrancelha, eu vou usar para fazer essa marcaçãozinha. Como que eu vou fazer? Peguei ele um pouquinho, coloco a base, eu coloco aqui, ó, a base, algo reto, né? Eu coloco aqui, ó, finalzinho do pelinho de baixo, sentido ao final da minha sobrancelha, tá? Ah, minha sobrancelha é muito curta. Vocês não vão fazer assim para não ficar reto. Então, vocês podem fazer assim, ó, fique ali no finalzinho, tá? Que fique um delineado para alongar o seu olho. Então, ó, vou colocar aqui, sentido ao final ali da minha sobrancelha, ó. Vocês estão vendo? Vou só olhar aqui embaixo para ter mais precisão. Eu venho fazendo como se fosse um delineado. Só que não tem problema de ficar torto, tá? Por quê? Porque a gente vai esfumar. Então, eu pego aqui, ó, bem em cima do pelinho. Depois eu venho com um pincelzinho, ó, e dou uma esfumadinha. Por isso que não precisa ser retinho o traço que vocês vão fazer. Pode ser um traço mais tortinho. Olha já a diferença que deu. Dá para ver? Fica mais pertinho para vocês verem. Ele dá, ó, essa alongada no olho. Amanda, eu quero mais marcado ainda. Você pode vir
marcar mais ainda, deixar mais escuro. Tem gente que gosta de fazer o bem pretão. Para fazer bem pretão, assim, um esfumado, eu indico você fazer com lápis. Pega o lápis de olho, faz como se fosse um delineado, vem esfumando com um pincelzinho depois, e ele vai ficar um delineado mesmo. Por quê? Porque ele vai ficar bem preto, bem escuro, tá? Eu gosto mais suave, eu não gosto, assim, muito marcado. Então, vocês podem estar fazendo assim, ó, tá? Depois, a hora que passa a máscara de cílios, ele dá mais destaque ainda. Mas é esse a técnica. Vocês pegam ali, eu quero deixar um pouquinho mais escuro. Marca ali de novo. Vou pegar, olhar aqui para ver o mesmo rumo, tá? Ó, vou fazer aqui mais pertinho para vocês. Marquei. Em cima aqui, ó. Ficou tudo meio desconstruído. O segredo é não tirar a base aqui, o negócio reto do lugar. Ó, e vem esfumando. Tirei, ó. Ele fica como se fosse um delineado. Vocês estão vendo? Conseguiram ver? Quanto mais escuro eu quiser, é só eu pegar um pouco mais de base, de pó, né? De sombra. Eu quero fazer um degradê de cores. Você pode fazer um degradê, fazendo aqui mais clarinho, no meio termo, né? E aqui bem escuro. Então, você pode marcar bem essa beirada. Quanto mais você marcar aqui, mais vai destacar o seu olhar, tá? Ó, tá vendo? Ele fica bem alongado. E aí, ó, aqui, por exemplo, ele tem brilho, né? Eu posso pegar um pouco de brilho e passar aqui no meio, ó. Por quê? Porque ele vai dar mais destaque ainda. Deixa eu fazer aqui embaixo, daí eu mostro pra vocês. Ó. Deu pra ver? Então, o que vocês vão fazer? Eu quero elaborar mais. Quanto mais vocês elaborarem, mais diferença vai fazer no olho. Então, como que vocês vão elaborar? Deixando essa beiradinha aqui, ó, mais escura. Principalmente vocês fazem essa marcação ali com algo que seja reto, né, ou com a fita. Quanto mais vocês marcarem, mais vai ficar delineado, como se fosse um delineador mesmo, tá? Então, quanto mais escuro vocês quiserem, é só deixar mais pretinho essa beirada aqui, ó. E é sempre assim, ó, do meio para trás. E um segredinho, né? Quando a gente vai aplicar a sombra, nunca chega até aqui no final, sempre chega até aqui no meio. Por quê? Porque quando eu venho esfumando, o esfumaciado ele já vai dar aquela puxadinha. Então, faz só até na metade aqui, ó. E depois, com o esfumado, ele vai subir um pouquinho, tá? Até aqui, beleza? Agora, dedicado para minha cliente que tá aqui, eu vou fazer a parte do olho, tá? O que a gente vai fazer? Eu quero algo mais marcado ainda, mais elaborado ainda. Você vem fazendo o lápis no olho, tá? Então, o que eu venho fazendo? Ó, eu vou fazer aqui embaixo para mim conseguir enxergar, tá, meninas? Ó, vem aplicando o lápis bem na linha d'água. Tô conseguindo enxergar ali? Ó, só de eu aplicar o lápis, né, ele já dá aquele destaque, aquele realce no meu olho. Só que, quando a gente aplica só o lápis preto, ele fica algo assim seco, sabe? Um marcado seco. E a gente quer que fique bonito, que fique esfumado. Então, o que a gente vai fazer para ficar mais bonito essa marcação? É errado, Amanda, passar só o lápis? Não, não é errado.
Porém, se a gente vem esfumaçando, né? Se a gente faz um esfumaçado embaixo, ele fica muito mais bonito, ele vai selar esse lápis, então, mesmo que você lacrimejar, ele não vai ficar, por exemplo, escorrendo. Esse aqui, ele é a prova d'água, então pode chorar, inclusive, que ele não vai sair. Mas se for um lápis, por exemplo, que ele não é a prova d'água, o Dart Play, por exemplo, ele é só resistente, mas ele não é a prova d'água, é interessante selar. Para quê? Para que ele não fique escorrendo. Porque se você não sela, dependendo de qual for o lápis, fica aquele olho de panda. Vocês já ouviram falar do olho de panda? Por que que fica o olho de panda? Porque o lápis não é a prova d'água e vocês não selam, tá? Então, para não ter esse problema de olho de panda, vocês precisam selar. E o que que é selar? Esfumaçar ali embaixo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Com o mesmo pincel que eu fiz aqui a sobrancelha, e com a mesma sombra, inclusive, eu vou fazer esfumaçar aqui embaixo, vou selar. Ah, Amanda, eu quero selar com uma sombra rosa, porque a minha sombra de cima é rosa. Não tem problema, tá? Pode selar ali com rosa, pode selar com azul. Às vezes tem o lápis azul, lápis verde. Então, você pode selar de acordo com o lápis que você passou também. Marrom. Passei um lápis marrom, você pode selar com uma sombra marrom. A minha sombra de cima é mais pro rosé, você pode selar com rosé, que fica lindo também, tá? O importante é selar. Eu vou selar com essa daqui, só para vocês verem, tá? O que que eu faço para não aparecer, ó? Olho para baixo e venho esfumando. Por que olhar para baixo? Porque se eu olho para cima, eu não consigo pegar aqui o pelo, porque o pelo ele vai atrapalhar. Então, eu olho para baixo, põe a cabeça para baixo, na verdade, mas olho para cima, né? E vem, ó, movimento zigue-zague. Esse movimento zigue-zague que eu faço é embaixo do pelinho. Então, eu passo o meu lápis em cima, bem na linha d'água, e o esfumado, ele vai ser embaixo do pelinho. Ó, vem fazendo esse movimento zigue-zague. E aqui, ó, no final, eu encontro com o delineadinho que eu fiz ali. Ah, eu quero marcar mais meu delineadinho, ó. Vem aqui com a sombrinha. E dou mais uma marcadinha. Tá vendo? Ele deu mais destaque. Vou olhar aqui na câmera, né? Ó. Vocês conseguiram perceber a diferença? Ele não fica aquele traçado seco, né? Ele fica assim, ó, esfumadinho no final. Fica mais bonito. Olha a diferença, né, de um lado para o outro. Como que muda, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, não muda nada, muda muita coisa. Até por isso que eu fiz questão de fazer de um lado só. Porque realmente parece que a gente fica até manco de um lado. Por quê? Porque esse aqui, ó, ele dá um efeito lifting. Fica bem mais bonito, tá? Alguma dúvida nesse? Pode passar. Ninguém tem dúvida? Agora a gente vai fazer a boca, então, tá? Vocês preferem deixar vocês escolherem um vermelho, um rosé? Não sei se vai dar para ver aqui. Um ele é mais vermelho e o outro ele é um rosé. O que vocês preferem? Mais destaque ou mais discreto? Coloquem aí, eu vou falar de vocês. Um rosé. Rosé? Então, bora pro rosé. Essa linha que eu tô usando, meninas, base, batom, essa linha tem promoção, tá? Então, quem gosta aí de promoção, aproveita. Meninas, tem muita dúvida de como aplicar o batom, tá? Eu gosto de aplicar, peguei o batom, apliquei. Mas tem gente que tem dificuldade. A minha mãe, por exemplo, ela tem muita dificuldade. Por quê? Porque a minha mãe, ela não tem, sabe o desenho da boca?
A boca da minha mãe na parte de cima é reta. Não que seja reto, mas não tem o desenho da boca. A boca é do mesmo tom ali da pele dela, então não tem o desenho. Então ela tem muita dificuldade em fazer. O que eu indico, né, quando tem dificuldade em estar fazendo? Usar um lápis de contorno. Por quê? O lápis de contorno você vai conseguir ter precisão. Você vai desenhar e depois você vai vir aplicar. Por quê? Porque, querendo ou não, o aplicador, ele é um pouco mais grossinho. Então, às vezes, você não consegue ter aquela precisão em passar, né? Então, para que vocês tenham essa precisão, vocês podem contornar com lápis, faz o contorno e depois vem só preenchendo, tá? Então, para quem tem dificuldade, usa um lápis de contorno. E também, para quem, não, eu tenho facilidade, mas eu quero aumentar os meus lábios. É interessante você usar o lápis para aumentar os lábios. Por quê? Porque daí você desenha fora da tua linha ali da boca. Aí você vai dar aquela impressão de uma boca muito maior, tá? Vou passar aqui com vocês. Vou olhar aqui no espelhinho também, para ser mais fácil, ó. O que é mais fácil, tá, meninos? Ó, vocês pegarem aqui, começarem daqui e depois ir para trás. Olha, até passei. Vocês começam do meio e depois vai para trás, tá? Porque se eu venho já direto lá de trás, às vezes você erra ali na mão. Então, principalmente para passar na boca inteira, tem aquela técnica do xizinho, sabe? Então, você passa aqui, faz tipo um xizinho ali na boca e depois você vem desenhando ela, tá? Como eu vou fazer só de um lado, ó, tá vendo que eu puxei para lá? Eu puxaria para cá também e depois eu venho preenchendo para trás. Faço com a boca fechada, é um segredo também, porque a minha mãe ela fala que ela tem dificuldade, mas o que ela fala? O que ela faz para passar batom? Aí, mesmo que você tenha ali o contorno, a hora que você faz assim, ele perde. Então, para mim fazer aqui em cima, para ficar o biquinho certinho, faço com a boca fechada e só abro a hora que eu vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Para quê? Para não ficar marcado aqui, tá? E depois embaixo. Mesma coisa, ó, só abro bem pouquinho também para fazer o cantinho. E depois vem preenchendo. Mas olha como que dá a diferença também. O lado com batom e o lado sem batom. Por isso que quando a gente faz, por exemplo, passei aqui, só aqui, faz assim, né? A boca, ela não fica parecendo, né, que você tá com o batom bem passadinho. Por quê? Porque você tem que fazer essa voltinha certinho. Se você não faz ali essa voltinha tudo certinho, a boca, ela fica reta, né? Então, é interessante fazer certinho para que ela fique desenhada. Amanda, eu não gosto de passar batom. Eu prefiro, por exemplo, um gloss, um brilho, um lip tint, né? Aí é diferente. E daí você vai passar aqui, né? E vai só dar ali aquela esfumada. Às vezes com o dedo, às vezes com a própria boca. Eu gosto muito, mesmo com o gloss, fazer o contorno, dar aquela esfumadinha e depois vem com o gloss por cima. Por quê? Porque a boca vai ficar desenhada, não vai ficar aquela marcação, né? Parecendo, passou lápis, né? Por quê? Porque você vai vir esfumando. Mas eu venho passando para fazer aquela marcação e para durar por muito mais tempo. Por quê? Às vezes a gente passa um gloss e o gloss ele sai com mais facilidade do que um batom mate, né? Por exemplo, um batom mate desse, eu fico o dia todo. Posso tomar café, que nem hoje eu tomei café, comi, e o batom ele ficou. Por quê? Porque é um batom mate. Se eu passo um gloss, ele sai com um pouco mais de facilidade. Agora, se eu faço o contorno com lápis, esfumo e depois eu venho com gloss, ele vai ficar minha boca pigmentada por muito mais tempo.
Mesmo que o gloss ele vai sair, a pigmentação ela vai ficar. Então, eu gosto bastante de usar o lápis, mesmo que eu vou utilizar só o gloss, por exemplo. Por quê? Porque depois que o gloss dá aquela saidinha, a pigmentação do lápis ele fica, tá? Gostaram aí dessa cor? Combinou? Falem aí. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Vocês vão ver agora a diferença na máscara de cílios. A máscara de cílios, pra mim, é a melhor, sabe? Tipo, sabe aquela assim, eu não vivo sem ela? Agora que vocês vão ver que eu vou ficar manca de um lápis. Pra quem tem a extensão, né? Você fez, tá pronto. Mas para quem não tem, a máscara de cílios é assim, indispensável. Não tem como você sair sem uma máscara de cílios, né? Para quem não tem extensão. Então, vou passar aqui para vocês verem a diferença que ela vai dar. Um segredinho aí, às vezes, né? Você compra a máscara de cílios e o que você faz? Faz várias vezes ali, ó, colocando o aplicador dentro da máscara. Quando você faz esse movimento, o que acontece? Você coloca ar dentro da sua máscara de cílios. Aí você fala assim, a minha máscara de cílios não dura, ela seca muito rápido. Por quê? Porque eu fiquei lá colocando ar dentro da minha máscara de cílios. Então, a minha máscara de cílios está fechada, peguei o produto, tirei, aplico, tá? Depois, coloco, aplico no outro lado. Não coloca ali, não fica colocando e tirando, porque vai entrar ar e a máscara de cílios ela vai secar muito rápido. A minha, ela dura em média, isso que eu uso todos os dias, ela dura em média ali de uns 6 a 8 meses, mais ou menos. Mesmo eu usando todos os dias e ela não seca. Por quê? Porque tirou, aplicou, colocou, tá? Então não fica ali colocando e tirando, porque vocês vão estragar a máscara de cílios de vocês. Outro segredo, tá? Na hora da aplicação. O que eu venho aqui, ó? Vou vir aqui bem pertinho de vocês para vocês conseguirem enxergar. O que eu faço na hora da aplicação? Cravei no meu pelinho, faço um movimento zigue-zague e aí eu puxo. Cravei, ó, movimento zigue-zague e puxo. Principalmente quando eu faço essa sombra assim, ó, mais esfumada, eu gosto de finalizar puxando para trás, tá? Então, ó, venho, faço esse zigue-zague e puxo, ó, sempre para fora, tá? Ó, puxando para fora. E aqui, ó, sobe, tá? Embaixo, quando eu faço esse esfumado, eu gosto de passar máscara de cílios também. Se eu não faço esfumado, eu, particularmente, não faço no pelinho de baixo. Mas quando eu faço esse esfumado, eu passo para dar um destaque. Vocês viram que toda vez que eu vou fazer aqui embaixo, ó, eu olho assim, eu olho para cima. Para quê? Para o aplicador ele não pegar na minha bochecha. Porque se eu faço assim, ó, ele vai ficar muito próximo. Então, na hora de eu aplicar, ele vai pegar. Então, para mim fazer embaixo, tá? Eu sempre olho aqui para cima. E para mim fazer aqui, ó, eu olho para baixo. Para não pegar nem em cima e nem embaixo, tá? Olha isso. Vê se não dá diferença. Dá para ver a diferença aí ou não? Conseguiram ver? E aí, meninas, quanto mais máscara de cílios vocês passam, mais resultado ele vai dar. Então, se eu quero um volumão, você pode vir, aplica de um lado, vai, aplica do outro, depois você volta aplicando de novo. Se eu faço 2 camadas, principalmente essa daqui, ela alonga e dá volume. Eu não sei se a Pamela tem dela, né? Porque ela vai ser reformulada. Então, essa daqui, inclusive, ela saiu de linha. Eu ainda tenho, acho que umas 2, 3 dela,
porque a minha favorita não... Nossa, tem que usar outra, mas eu gosto dessa, sabe aqueles apego? A gente é apegada a uma. Essa daqui, ela alonga e dá volume, mas tem várias outras, que nem essa daqui, é a máscara de cílios nova, que ela é a prova d'água. Então, para quem gosta de máscara de cílios à prova d'água, essa aqui, ela é perfeita. Ela deixa os cílios bem definidinho e ela alonga muito. Essa daqui, ela alonga e dá volume. Essa daqui, ela define e é um pouco alongadora também, mas menos do que essas duas. E tem a outra, que ela é a famosinha, que todo mundo é encantada nela, eu acho que não vai estar aqui. Mas é uma máscara de cílios que ela é mais gordinha. Ela dá muito volume. Então, aquela que ela é mais gordinha, ela tem um aplicador bem grandão. Então, ela dá um efeito, assim, de extensão de cílios mesmo, tá? Vou passar só mais uma camadinha aqui para vocês verem. Vou pegar aqui. Assim como a base, a máscara de cílios, ela pode fazer camadas, tá? E aí, ó, dou mais uma puxadinha pro lado, pra quê? Pra ficar bem alongado o meu olho, ó. Dá pra ver aí a diferença? Parece que tá de um lado manco. Tá dando pra ver bem a imagem aí? O que vocês acharam? Gostaram? Deixa eu pegar aqui um papel pra mostrar aqui de um lado pro outro pra vocês. Dá um livro. Não tem nada, mama. Ó. De um lado. Deixa eu abrir aqui pra mim também. Com base. Não. E sem. Olha a diferença. Será que dá diferença? Não, vida. Ó. De um lado. Do outro. Dá diferença ou não, gente? Dá até vergonha, né? Da gente sair assim. De cara lavada. Mas olha a diferença. Se vocês quiserem printar. E do outro. Opa, não sei se você tá por aí. Se você conseguir, printa aí pra nós. Printa aí pra nós. Pra depois a gente fazer. Aí, deixa eu achar aqui o ângulo. Aí. Oi, Amandinha, para tirar print da foto? Pra fazer um lado e o outro. Peraí. Vai. Pera. Foi esse. E foi esse. Meninas, gostaram? Maravilhosa. Tem alguma dúvida específica que vocês queiram perguntar? Não tem dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. E o pó translúcido? Em que momento que você usa? Ah, perfeito. Falar do pó. Então, vamos lá. Na maquiagem, assim, ó, fiz a maquiagem pro dia a dia, eu, particularmente, acabo não usando o pó. Porém, qual que é a função do pó? A função do pó é selar a nossa pele. Então, quando eu selo a minha pele ela vai durar por muito mais tempo. E ele dá um efeito blur também. Então, ele ajuda a tirar algumas imperfeições.
Então, o pó translúcido, ele vai tanto usar ele para iluminar a pele, e aí você usa no final, nas regiões. Qual região que eu vou usar o pó translúcido? Que é o pó branquinho. Aqui, embaixo, para iluminar. Aqui, ó, no maxilar, para iluminar também. E tem gente que gosta de usar aqui na testa. Então, o pó translúcido você pode usar em lugares específicos. Por quê? Porque ele não tem cor, ele não transfere. Então, se eu quero iluminar só essa região aqui da olheira, por exemplo, você pode iluminar só essa região. Não tem problema. Então, o pó translúcido você pode usar, por exemplo, depois que você passou a base, depois que você passou o corretivo, né, passou a base, você vem e ilumina ele. Se for a função iluminar. Se for a opção selar, você pode usar depois. Porém, você pode usar na onde você quiser iluminar e onde você quiser selar, tá? Então, em alguns lugares específicos do rosto. Ou você pode passar no rosto todo também. Agora, se for um pó de cor, tá? Vou fazer aqui com vocês. A cor que eu uso é o Light Medium Ivory, tá? Então, se for um pó de cor, eu tenho que passar em toda a região onde eu passei a base. Só que eu não preciso passar aonde eu fiz o contorno, blush, iluminador, eu não preciso. Por quê? Porque como o meu blush, iluminador, contorno foi em pó, ele já selou essa região. Então, eu venho aplicando o meu pó só na região onde eu não apliquei o contorno e blush, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui junto com vocês. E sempre depois que acabou a maquiagem, tá? Então, acabei a maquiagem, fiz tudo o que deveria ser feito. Agora eu venho aplicando o meu pó. O que eu faço? Pego aqui, ó, na tampinha, tiro o excesso e aí eu venho depositando, tá? Como que eu vou depositar? Só colocando, ó. Onde eu vou colocar? Embaixo aqui do meu olho, nariz. Vai ficar assim, ó, meio esbranquiçado? Vai, normal. Eu só venho depositando. Vou fazer só no meio do rosto, porque eu só fiz a maquiagem no meio do rosto, tá? Ó, então apliquei a testa, embaixo do olho, nariz. E eu venho aqui embaixo também, ó. Maxilar e queixo. Depositei. Depois que eu depositei, eu venho varrendo. Pra quê? Pra tirar o excesso. E aí, ó, o varrer é só literalmente varrer, como se fosse uma vassourinha, ó. O pó, quando é de cor, eu preciso passar no rosto inteiro. Por quê? Porque ele, às vezes, vai transferir ali na cor. Por exemplo, eu passei a base, ele vai dar mais um acabamento. E aí eu vou passar ele para dar mais textura. Então, eu tenho que passar em toda a região onde eu passei a base. Só não, igual eu comentei, onde eu já fiz contorno e blush que já selou. Se eu venho com pó translúcido, eu posso passar, por exemplo, só embaixo do olho, que não vai ter problema nenhum, porque ele não vai transferir cor, tá? Tem dúvidas também, normalmente, se passa com o pincel ou se passa com a esponjinha. Eu prefiro passar também com o pincel, por quê? Porque se você passa com a esponjinha, o que você vai fazer ali com a esponjinha? Você vai depositar, mas depois você vai precisar varrer para tirar o excesso, para não ficar aquela marcação, né? Por quê? Porque senão fica muito pó. E aí você vai ter que usar um pincel para vir varrendo. Eu já prefiro fazer tudo com pincel. Então, eu aplico com pincel e já depois venho varrendo com ele mesmo, tá? Respondeu sua pergunta, Evelyn? Acho que é Evelyn, né? É. Que perguntou. Então, ó, venho aplicando e é sempre depois da maquiagem, sempre depois que eu fiz tudo, tá? Tem pessoas que gostam assim, principalmente quem tem a pele, tipo, muito, extremamente oleosa. Passar antes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a pele muito oleosa, que mina óleo, no verão vai minar um pouco mais, né? Claro que quando você começa ali a cuidar da pele, quando você tem uma rotina de skincare, a oleosidade ela diminui. Mas vamos colocar ali uma pele bem oleosa. O que ela pode fazer? Fez a limpeza da pele, fez a hidratação, aí vem com o pó translúcido, que é aquele que não vai transferir cor,
passa no rosto inteiro, para quê? Para ficar bem sequinho, e depois vem aplicando a base. Depois que aplicou a base, passa outra camada de pó, o translúcido, tá, meninas? Passa outra camada de pó, e aí vem fazendo contorno, blush, iluminador, e depois, se quiser, pode selar com um pó de cor. Mas isso no caso quando é uma pele muito oleosa. Ou, não sei se vocês já ouviram falar, de fazer uma misturinha. Vocês pegam ali um recipiente, né, qualquer coisinha, e vocês misturam o pó, que daí pode ser o pó de cor, com a base. Mistura os dois ali e aplica. Na minha pele, não dá certo. Por quê? Porque a minha pele é seca. Se eu faço isso, fica, sabe assim? Esticado, sabe? Agora, para uma pele oleosa, é uma técnica muito boa. Por quê? Porque ela vai ficar bem sequinha. A nossa base, ela já é uma base mate. Porém, quando faz essa misturinha com o pó, ela dá uma selada bem maior, tá? Então, é uma opção. Mas, se for ali só a sequência na maquiagem ali, né, pro dia a dia de vocês, é essa sequência, tá? Fez toda a maquiagem, depois vem selando. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Podem perguntar aí. Zero dúvidas? Mais ninguém tem dúvida, meninas? Tem alguma dúvida, Pã? Às vezes alguma cliente te perguntou alguma coisa. Pra mim tá tudo ok, Amanda. Eu só ia falar ali que você tava falando do pó. Ultimamente eu ando usando só o translúcido e eu tô gostando bastante, sabia? E tô vendendo bastante ele para as clientes e elas também estão gostando. Sim. Ele é muito bom. Porque, principalmente, né, por exemplo, eu quero usar só algo para selar a pele. Você vem e sela. Ou, se você Sim. quiser usar o de cor também, por exemplo, assim, eu não quero passar base. Você vem, passa o hidratante e passa o de cor também. Ele vai Já dar fiz isso também. vai dar uma cobertura e não vai ter base. Então, você Tinha pode vezes usar que eu fazia o corretivo, por causa da minha olheira, com o pó, ou a base, que nem você falou, mas daí com o pó translúcido. E dá super certo, porque ele vai Sim. selar, vai durar ali por mais tempo, a pele fica outra pele, de verdade. Parece que você tá de filtro quando você passa o pó. Porque, principalmente para quem tem os poros mais dilatadinhos. Porque daí, quando você passa o pó, ele dá aquela selada. E aí dá aquele efeito filtro mesmo, sabe? Ele fica bem lisinha a pele, fica bem gostosa. E vai durar por mais tempo a maquiagem também. Olha que Bem lindo. bonita. E do outro lado, né? Só que Viu? Não tem mulher feia, tem mulher que não usa produtos da Mary Kay. Entendeu? Olha a diferença de um lado pro outro. Sim. É só usar, né? Saber usar, saber aplicar certinho e arrasar, né? Meninas, então se é isso, se não tem mais dúvidas, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou quem vai assistir gravado depois, se quiser perguntar, pode mandar para mim, pode mandar para a Pamela, né, para a consultora que convidou. E espero que realmente tenha feito sentido para vocês. A maquiagem, ela é prática, então quanto mais vocês fizerem, melhor vocês vão ficando. E quanto mais, né, vocês forem brincando aí com as cores, mais vocês vão se descobrindo também, tá? Porque daí vocês vão ver qual tom fica melhor para vocês, qual batom combina mais, qual sombra, né, vai fazer ali a misturinha. Então, é praticando. Quanto mais vocês praticar, eu falo assim que maquiagem é igual dirigir. Quanto mais vocês dirigem, melhor vai ficando, né? A maquiagem é a mesma coisa. Quanto mais vocês fazer, melhor vocês vão ficar também. Então é isso. Espero que realmente vocês tenham gostado. E pratiquem, façam para que vocês fiquem cada vez mais lindas. Qualquer dúvida, estaremos aí à disposição. Um beijo, meninas. Até mais. Boa noite. Beijo. Obrigada, Amanda. Deus abençoe. Até.